Olha, nós tivemos ontem uma reunião com o deputado Chinaglia, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação e o relator, e nós encaminhamos algumas proposições e, infelizmente, vimos a maioria delas não ser aprovada no relatório hoje, salvo a titulação pelas especialidades, que houve uma volta ao bom senso no relatório. O restante, infelizmente, como direitos trabalhistas, como a revalidação acompanhada pelas entidades médicas, infelizmente isso não constou do relatório. Nós vimos um festival de falta de bom senso, né? A questão da não tradução da titulação, dos diplomas, isso fere a lógica mais elementar, né? Os discursos, inclusive, nesse sentido, foram muito emocionais. A questão do respeito à língua portuguesa, da proficiência em língua, do direito à revalidação, de preservar a liberdade das sociedades de especialidade de titularem os seus membros. Isso é um trabalho importantíssimo executado na educação dos médicos brasileiros. Então, nós entendemos que houve uma manutenção integral do relatório e que isso não foi bom para o que nós pensávamos que poderia, resultante das negociações que foram encaminhadas. O relatório inicial previa que apenas a residência médica, nas mãos do governo, titularia como especialista os profissionais médicos. O relator acatou a possibilidade das sociedades de especialidades, que mantêm os seus programas de treinamento, de titularem também os profissionais médicos. Ela podia ter um impacto permanente se o relator tivesse acatado o que nós propusemos, ou seja, concurso público, a carreira federal no Ministério da Saúde, disponibilização desses profissionais para os municípios, a revalidação dos diplomas de estrangeiro, que poderia permitir que esses profissionais continuassem no Brasil depois de formados. Se isso tivesse sido acatado, seria um grande avanço para a saúde pública brasileira. Sem ser acatado, infelizmente, será apenas um programa circunstancial e temporário. Na hora em que a medida se transformar em lei, nós vamos apresentar uma série de novos projetos, modificando a lei que substituirá essa medida provisória. O que eu tenho a impressão é que hoje houve aqui um assassinato do bom senso, né? As paixões foram maiores do que a lógica e do que o bom senso. Haverá prejuízos evidentes, né? Agora, a função ética de fiscalizar, ela permanece, né? O registro, já que a lei exige dos conselhos que haja revalidação, o registro temporário no Ministério da Saúde poderá, pela medida, ser feito, mas não isentará o profissional da fiscalização ética pelos conselhos. O ideal é que esses médicos fossem revalidados, né? O ideal é que se respeitassem a lei e a saúde do povo brasileiro. O relatório do deputado Rogério Carvalho coloca em risco a população brasileira. E isto é muito ruim para a saúde pública. O que muda é exatamente a facilitação e a entrada de profissionais segundo regras que podem comprometer a saúde pública brasileira, podem comprometer a segurança da população. É claro que é uma manobra do governo, que é uma aberração jurídica e que permite que estes profissionais não tenham uma devida averiguação de sua situação e nem a devida revalidação de seus diplomas para poder exercer a profissão no Brasil.